Para você que acompanha o Rápido no Ar, seguimos com a série de entrevistas com os vereadores eleitos e reeleitos na eleição 2024 aqui na cidade de Limeira, e eu recebo a vereadora Isabeli Carvalho, que foi reeleita em Limeira e vai bater um papo com a gente aqui. Muita gente já conhece a Isabeli, outras pessoas talvez não conheçam, mas vai poder conhecer se acompanhar essa entrevista, e a gente começa ela a partir de agora. Primeiramente, eu agradeço, viu, Isabeli, por você estar aqui, vim falar um pouco com a gente e vim falar também, evidentemente, com os seus eleitores e com o público de Limeira. Eu que agradeço, Lucas. Prazer, satisfação imensa estar aqui no Rápido no Ar, conversar com a sua audiência. Eu acho que mais do que um prazer, é um dever de ofício, né? A gente está aqui dialogando não só com você, mas com a audiência que te acompanha, que faz parte dessa população aqui da nossa Limeira. Legal. Isabeli, como que você avalia esta eleição, né? Uma eleição que você já traz na bagagem a experiência de 3 anos e 6 meses, vamos dizer assim, porque a campanha começa, sim. Então 3 anos e 7, quase 8 meses ali, e é uma eleição em que não foi tão simples para que o teu partido fizesse uma cadeira em Limeira. E é bem verdade que Limeira é uma cidade majoritariamente de direita. Isso eu acho que é bem claro, até mesmo por tudo que já aconteceu aqui. Como que você avalia esta eleição de 2024? Olha, uma eleição muito difícil, viu, Lucas? Como você bem disse, uma eleição assim diferente das outras, né? Com um clima, uma tensão no ar. Pelo menos eu senti, né? E tudo isso foi muito diferente. Tem uma boa diferença também entre um primeiro mandato, uma primeira eleição e uma reeleição. Acho que fazer campanha para reconquistar ou dar continuidade a um trabalho que já está sendo feito é bem mais difícil. Por quê? Porque há muitas comparações, né? Há muitos dilemas, há muitos pré-candidatos, candidatos que nunca estiveram na Câmara Municipal, mas que sempre ousam dizer que vão fazer mais, que vão fazer melhor, iludem a população no sentido dos limites e possibilidades de um cargo de vereança, né? Então, a gente precisa sempre fazer pedagogia política, né? Desenhar o beabá, desmistificar certas coisas, qual que é o papel da vereança, qual que é o papel do vereador, né? A questão da fiscalização, do legislar, do vereador e principalmente do falar, né? O vereador, acima de tudo, ele fala, ele atua no parlamento, né? Então, e falar vem de falar, né? O vereador precisa ser a voz da população. E nesse processo de campanha, a gente conseguiu fazer com que boa parte da população limeirense, sobretudo aqueles mais inclinados à esquerda, por exemplo, ou até nem tanto, como você disse, Lucas, eu não diria que Limeira é eminentemente de direita, né? Eu acredito que o povo, o cidadão limeirense mesmo, aquele que é afastado por N motivos da vida política, por exemplo, ele não é nem de direita, nem de esquerda, acho que até nem de centro. Ele é conservador, isso é fato, né? O conservadorismo é latente na nossa cidade, é uma realidade na região, e isso não necessariamente quer dizer uma coisa ruim, não necessariamente quer dizer que conservadores não votaram em mim porque votaram, né? Agora, ser de direita ou de esquerda, isso é para quem tem já está mais próximo, né, dessa questão política, que entende um pouco mais, né? E, de fato, foi uma campanha bem difícil, bem dura, né? Sobretudo para mim, para o Partido dos Trabalhadores. Temos aí na cidade um antipetismo, né, que a gente combate o tempo todo e é importante combatê-lo. Mas, assim, diante das contradições que Limeira nos coloca, tem mais uma, que é a minha reeleição, e ainda com uma votação ainda maior do que foi lá em 2020. Né? Qual foi a diferença, vereadora? 2020 para 2024, você se recorda? 700 e poucos votos. Então, você teve 2024... 1.350, e agora 2.200, quase. 2.200. E como que você pretende trabalhar neste segundo mandato? Você realmente será a voz do público LGBT, ou você também pretende
legislar de uma forma um pouco mais para o conservador? Olha, eu acredito que nem tanto um, nem tanto outro, né? É importante a gente desmistificar certas coisas, viu, Lucas? Principalmente nos meios de comunicação, onde eu vou, as entrevistas que eu dou, as pessoas tendem a me rotular ou me colocar apenas na caixinha da comunidade LGBTQIA+, né? E isso não é verdade, né? Lógico que boa parte da comunidade LGBT votou em mim. A comunidade LGBT, a pauta da agenda de direitos e de reivindicação da comunidade LGBT tem um espaço garantido e especial na nossa atuação parlamentar, mas não é só, né? Eu não posso deixar de citar aqui o papel importantíssimo do movimento de mulheres na minha eleição e também na minha reeleição, né? E outros movimentos também, como o movimento negro, antirracista da cidade, que encontraram em mim uma porta de entrada para aquele espaço que muitas vezes é hostil para essas pessoas na Câmara Municipal, né? Outros movimentos, como o movimento de moradia, o movimento de luta pela terra, o movimento da luta antimanicomial também está conosco, enfim, vários outros movimentos que não só a comunidade LGBT estão presentes no meu mandato hoje, estiveram e vão continuar estando presentes através das nossas pautas, através daquilo que a gente acredita, através daquilo que a gente defende, né? Então, não só a comunidade LGBT. As pessoas querem falar que eu sou a vereadora dos gays. Eu sou, sim, com muito orgulho, a vereadora também dos gays, mas não só, também das mulheres, dos negros e negras, do povo de periferia, do povo trabalhador de cultura. Ficou e ainda é, né? Pelo fato de eu ser uma mulher trans, travesti, né? Como que você pretende quebrar desmistificar? Isso. Olha, nós, ao longo dos 4 anos de mandato, a gente trabalhou sobre 3 eixos estruturantes do nosso mandato, que é a defesa dos direitos humanos, que são os direitos de todas e todos nós, né, não só da comunidade LGBT, mas também. A defesa das políticas sociais como garantidoras de direito, né? Então, a fiscalização do posto de saúde, a fiscalização da quadra que não está coberta numa escola, um CRAS, um centro comunitário, por exemplo, que está ali deteriorado, a gente ir lá na prefeitura, buscar saídas, soluções, buscar recursos em Brasília, por exemplo, para poder melhorar esses equipamentos, defender esses serviços públicos, gratuitos, de qualidade. Também defender as políticas sociais como garantidoras de direitos da nossa população, e isso a gente fez e continua fazendo. E uma outra eixo estruturante também é a participação das pessoas na política, né? Aproximar as pessoas da Câmara Municipal, para participar da política, fazer a defesa do uso de tribuna, fazer a defesa de audiências públicas, fortalecimento de conselhos municipais de políticas públicas. É extremamente importante os conselhos para se promover o controle social, garantir a participação popular, né? Criar e pensar mecanismos em que as pessoas possam participar, opinar. Também mote de atuação do nosso mandato, foi e vai continuar sendo. Salvo isso, aí vem a sua pergunta, que eu acho interessante: como é que a gente vai fazer para a gente poder ampliar a nossa atuação? A gente vai encampar algumas lutas que a gente percebeu ao longo desses mandatos que são urgentes e necessárias para a população, né? A gente percebeu ao longo desses 4 anos, como, por exemplo, a dificuldade do povo que mora mais afastado do centro, mais afastado do plano piloto, em acessar a cidade, ou seja, de se locomover, de ir e vir, de procurar um trabalho, eventualmente estar sem trabalho, de acessar algum equipamento público porque mora longe, porque está distante, porque não tem dinheiro para pagar um ônibus. Então, como uma forma de mitigar um pouco esse problema de acesso à cidade, a gente vai lutar mais duramente pelo tarifa zero, né? É possível. Às vezes me chamam de louca, né? Podem me chamar de utópica, né? Mas é possível. Há quase 200 municípios no Brasil que já implementaram o passe livre, né? O tarifa zero, né? Então, chamar a sociedade para discutir, chamar o executivo, seja o prefeito, ele qual for, para discutir uma possibilidade ou de municipalização do transporte público, ou até da terceirização desse serviço, mas de uma forma desde
geral, vereadora? Olha, é lógico que é gradual, não existe uma fórmula mágica, né? O dinheiro não brota. Eu só queria entender quem que pagaria a conta, né? Quem que pagaria a conta? A população já paga parte dessa conta. É importante que se lembre, não, né? É altíssimo, há um subsídio, né? Para a empresa de ônibus, altíssimo, entendeu? A população hoje paga a tarifa de ônibus 2 vezes, né? Quando ela utiliza o transporte e através dos nossos impostos com subsídio. Há de se construir uma forma de se baratear e progressivamente a gente poder liberar as catracas. Isso como forma de direito da população. Mas efetivamente funcionaria, vereador? Há quase 200 municípios. Funcionaria por quanto tempo? Olha, não há uma fórmula mágica. A minha propositura é chamar... É que a matemática é exata, né? Então. É exata. Chamar as pessoas para dialogar e para construir isso juntos. O próximo prefeito, seja ele quem for, para construir isso junto. Porque há quase 200 municípios que já implementam o tarifa zero. Então, qual é a forma? O que deu certo? O que não deu certo? Vamos chamar, vamos conversar, vamos chamar a audiência pública, vamos discutir o nosso orçamento, né? Então, a gente vai encampar essa bandeira, né? É lógico que nós não vamos fazer isso, não é um papel de cargo de vereança. Isso é de executivo, claro. Mas, acima de tudo, com a população. Né? Nós vamos chamar a população a debater, vamos mostrar para ela que é possível, né? Que não é um sonho distante. E isso para garantir acesso à cidade. Aí, fora outras questões que nós vamos lutar também, como buscar recursos no governo federal, no governo Lula, para se implementar a Casa da Mulher Brasileira em Limeira. Né? Nós temos aí uma rede de acolhimento à mulher vítima de violência, que é a rede tua Elza abertura Tanque. hoje com o governo federal? É muito boa, né? Nós já conquistamos... O que você... É exatamente isso que eu ia perguntar. Nós já conquistamos 500 moradias do Minha Casa Minha Vida para Limeira, que chegou aí no ano passado. O governo municipal fez os trâmites da doação da área, elencou a empresa, então já está tudo na mão da Caixa Econômica para se começar a construir. Salvo engano, será o Jequitibá 2. Né? E tem previsão de entrega efetiva? Olha, não vou saber te dizer, mas já está tudo garantido. A empresa já foi selecionada, contratada pela Caixa Econômica Federal, não sei como é que estão os prazos por lá, mas é para começar a construção do empreendimento logo mais, 500 unidades que nós conquistamos. E vamos atrás para conquistar muito mais, para a gente poder o quê? Reduzir o déficit habitacional que Limeira tem, que é gigantesco. Assim como a Casa da Mulher Brasileira, que é um atendimento específico à mulher vítima de violência, né? Os números de violência doméstica na cidade são alarmantes. O feminicídio, né? Nós tivemos aí outro dia, debaixo dos narizes dos vereadores, né? Literalmente. Um caso de feminicídio, um crime terrível, né? Então, a gente precisa se engajar nessas pautas para que a gente possa avançar também enquanto cidade. Então, tudo isso tudo isso mostra que nós estamos falando da população de um modo geral, em nichos, em problemáticas específicas, mas também falando da comunidade LGBT. Defender transporte público gratuito e de qualidade é falar da comunidade LGBT. Defender mulher vítima de violência também é falar da comunidade LGBTQIA+, sobretudo mulheres trans e travestis, que são maiores vítimas de violência. Né? Defender moradia popular para casa, para quem não tem morar, também é falar da comunidade LGBTQIA+. Então, agora, aí a gente consegue... Vereadora, eu vou entrar num Sim, tema claro. aqui que eu acho bastante interessante, porque o que dá para se fazer com os jovens, e aí com a questão da propriedade que você tem para falar ao público LGBTQIA+, porque hoje a gente observa que, infelizmente, a demanda de vagas de emprego está altíssima, mas não tem mão de obra. Então, a gente parte de um princípio que é o inverso do que a gente via há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, não tinha a vaga e tinha uma fila gigantesca de pessoas que queriam trabalhar. Hoje, a gente tem o inverso. As empresas estão querendo contratar, empregar com carteira assinada e benefícios, diga-se passagem, e não consegue achar essa mão de obra. Como incluir essa galera nova, independentemente se é homem, mulher, se faz parte da comunidade, mas como incluir esse pessoal, porque isso não seria algo até benéfico
porque antigamente a gente ouvia muito assim, olha, não se tem oportunidade para quem faz parte da comunidade. Infelizmente, às vezes as pessoas debandavam para a prostituição. E é uma realidade, Sim, vereador. sim. A gente está falando aqui, é verdade. Sim, é verdade. Hoje a gente vê chover vagas. Como trabalhar estas vagas para incluir o próprio público e também ocupar essas vagas? Porque as empresas hoje elas não estão preocupadas, elas querem profissionais capacitados. Como capacitar essas pessoas e como ocupar essas vagas? Exato. Não seria algo importante? Muito importante, Lucas, muito importante. Eu sempre falo, a questão da qualificação para o mercado de trabalho tem que ser mote de atuação de qualquer agente político. Né? Porque a gente entende que o mercado de trabalho mudou, o mundo do trabalho mudou. Né? Eu acho que os estudos aqui do Rápido no Ar também é uma prova disso. Né? Antigamente, até um tempo atrás, a gente estava na televisão, no canal aberto, nas concessões, a gente estava nas ondas do rádio. Hoje a gente está em multiplataformas. Né? Então, isso muda não só a nossa maneira de relação com o mundo do trabalho, como da nossa maneira de se relacionar também. Tudo isso mudou. Porém, o Estado precisa fomentar cursos de capacitação, de fomento, por exemplo, para adequar as pessoas para a inclusão nesse novo mundo do trabalho, né? Que já não é mais aquela planta fabril, né? Nós temos ainda as indústrias metalúrgicas e tal, mas a maioria do nosso mundo do trabalho hoje está elencada no ramo de serviços, né? E não tem, de fato, a qualificação específica para determinada atividade. Mas, como eu costumo vereadora, dizer, tem situações que as empresas estão falando, olha, não precisa de experiência. Tem são muito poucas, mas tem situações, né, que as empresas pedem até, sabe, olha, não precisa de experiência. Claro que tem determinados segmentos que precisam, né? Mas eu quis trazer essa pauta, e evidentemente que eu vou trazer essa pauta com a vereadora Isabeli, porque não faria nem sentido eu trazer essa pauta com outro vereador, porque apesar de não legislar apenas para o público, você é a maior propriedade para falar sobre isso. Exatamente. Né? Falar de empregabilidade LGBT é muito importante também. Por quê? Porque requer não só qualificação profissional daqueles que na corrida da vida estão em desvantagem. Isso eu falo sobre mulheres trans travestis, que a elas ainda só sobra a prostituição como forma de trabalho e renda, porque são expulsas de casa, expulsas da escola. Então, quanto mais fazer um curso de qualificação e se aprimorar para esse novo mundo do trabalho que nós temos, né? Também é sensibilizar empresas, né, fazer um diálogo com sindicatos das categorias, com as associações, sobre a importância de desmistificar muitos de seus preconceitos, né, e poder abrir, de fato, as portas para oportunidades para a comunidade LGBTQIA+, também, sobretudo mulheres trans e travestis. Né? Mas a senhora acha que hoje não tem essa oportunidade? Olha... Um exemplo, se fosse candidatar uma vaga. Sim, vamos falar no contexto da mulher trans travesti, por exemplo, Perfeito. Porque é um estigma que está na pele, não tem como esconder. Já um homem gay, uma mulher lésbica, se ela não disser nada, talvez ela consiga esconder essa sexualidade e não sofra esse impacto de cara, né, esse preconceito de cara, por exemplo. Ela ainda perde essa vaga, né? Pelo preconceito, pelo desconhecimento, pela desinformação de quem está ali, de quem está recebendo, de quem eventualmente pode contratar ou não. Para você ter uma ideia, mas não trabalha porque não quer, porque vaga tem, porque as empresas contratam por capacidade. Sim, também por capacidade. Né? Só que, às vezes, pessoas como nós, por exemplo, não temos a condição de chegar num nível de formação e de instrução que uma outra pessoa que não é trans, que não é travesti, que não tem um contexto da rua, por exemplo, não teve a rua como seu mote de atuação ali, profissional. Né? Quando a senhora trabalhava no pedágio... No pedágio. Isso. Teve alguma situação nesse sentido de repente, você
ter dificuldade de ter essa vaga? Várias situações. Não, de ter dificuldade de ter a vaga em si. Não, Porque você foi concursada, né? Isso, ali, tipo, 15 anos trabalhando ali no pedaginho da Limeira Cordeiro, ali é concurso público da prefeitura. Então, o que me manteve ali foi sempre a força de lei. Porque então, você acha que não... saiu um chefe, um gostava mais, outro gostava menos, outro recriminava, entendeu? Diversas violências já passei. Que se houvesse a possibilidade de me ceifar de um cargo como aquele, com certeza. E isso não só de chefias e de colegas de trabalho. Isso também de usuários da rodovia, né? Eu estava ali na rodovia ainda em situação vulnerável, né? Mexendo com dinheiro e tal, e tinha eu lá. Teve um caminhoneiro, uma vez passou com uma colega minha na cabine do lado e perguntou para ela na maior, né, sem tom audacioso, sem elevar a voz. Perguntou para ela na maior, na naturalidade, como deixam isso trabalhar aqui? Porque isso está tomando um lugar, um posto de trabalho de um pai de família que esteja precisando, como se eu não tivesse direito ao trabalho. Né? Como se o meu trabalho fosse tão somente apenas a esquina de prostituição. Quando a gente fala, mas por que ainda só resta a prostituição como forma de trabalho e renda, de maneira geral, né? Para mulheres trans travestis, é a gente perceber justamente essa questão do mercado formal de trabalho. Pessoas trans travestis, todo mundo sabe que existe, sabe quem são e aonde elas estão. Né? Basta passar aí pelas esquinas de prostituição do nosso centro abaixo, que a gente sabe que elas existem e elas estão ali. O que a gente muitas vezes não se questiona, Lucas, é o porquê elas só estão ali. Por que ela não está na cabine de pedágio? Por que ela não está atendendo num shopping, num caixa de supermercado, né, ocupando uma cadeira na Câmara Municipal? A gente não se pergunta por que elas não estão nos outros lugares, que não só nas pistas de prostituição. Mas é isso, ainda há uma imposição. Desconstruir isso, desmistificar, é um trabalho que a gente vem fazendo e isso a gente vem avançando. Hoje a gente vê até uma travesti ocupando a cadeira na Câmara Municipal, seja no pedágio, mas isso vem de muita luta, de muito diálogo, de muita construção e que não pode parar. Não parou agora, ainda temos muito a avançar, muito a caminhar. E esse é um dos objetivos do nosso mandato também. Vereadora, falar um pouco sobre a questão do executivo em si, né? Eleição que teve a candidata apoiada pela máquina, né, pelo atual governo, não se credenciando a avançar ao segundo turno, e a gente tem hoje um cenário com Betinho Neves e Murilo Félix. Como que você avalia e você pretende apoiar algum dos lados? Olha, eu, enquanto pessoa, enquanto agente político e enquanto grupo coletivo, não tomei minha decisão ainda, né? Embora eu deva tomar sim, porque se tem uma coisa que eu não faço, e recomendo a todo mundo que nos acompanha, nos assiste, que também não faz, é anular o voto. Né? Anular o voto significa colocar um todo distante da gente, né? E como se a gente fosse um Deus, a gente não tivesse responsabilidade pelo que está por vir ou pelo que está para acontecer nos rumos políticos da nossa cidade, por exemplo. Então, vou tomar minha decisão, vou escolher meu candidato, talvez eu não exteriorize meu voto, talvez sim, né? Mas eu não farei isso antes de ouvir o meu partido. Nós teremos uma conversa, salvo engano, no sábado, para tratar dessa questão do segundo turno, como que o partido vai se posicionar. Eu preciso ouvir o partido, preciso ouvir minhas bases e as lideranças que me fizeram chegar até aqui. 6 mil votos? E agora não me recordo. 6 mil e poucos votos. 6 mil e pouco, né? Isso. E ouvir minhas bases também, para daí sim tirar uma conclusão, se eu devo exteriorizar o meu voto ou não, e também definir o meu voto. O fato é que nós, o Partido dos Trabalhadores, os projetos, a gente tem uma visão de cidade mais progressista, né? Ou seja, um projeto, uma visão de mundo que diverge, às vezes em maior grau, às vezes em menor grau, até temos pontos de convergência, né? Mas que, de certa forma, diverge desses projetos de cidade que estão colocados. Tanto o Murilo, tanto o Betinho, tanto a Érica, o mesmo projeto político. Né? Um projeto que representa a direita, um projeto que representa uma agenda neoliberal que a gente considera como ainda sendo excludente.
né, que exclui pessoas, né, que não cuida das pessoas, né, que colocam o lucro em detrimento das vidas, né? Então, esse é um projeto que a gente não compactua, que a gente não quer. Tanto é que a gente defende um projeto socialista, um projeto à esquerda, um projeto do Partido dos Trabalhadores, né? Mas, enfim, como eu disse, não anulo meu voto. Escolho para quem votar, voto com consciência, assumo essa responsabilidade e vou dialogar e cobrar lá na frente. Essa é a vereadora Isabeli Carvalho, do PT, que também foi uma das entrevistadas aqui, vereadora reeleita em Limeira. Estou deixando para todos os vereadores as considerações finais para que fique à vontade para falar, viu, vereadora? Quero agradecer não só a você, Lucas, por abrir esse espaço, eu acho que é de suma importância, é uma prestação de contas com a população, e quero agradecer, acima de tudo, mais uma vez, os 2.193 votos que obtive nessa reeleição. Não foi uma conquista fácil, não foi fácil manter o nosso trabalho, e muitas vezes, viu, Lucas, a gente fica inseguro sobre se a gente está ou não correspondendo à atuação nas ruas, né? A gente que está ali dentro do gabinete, atrelado às nossas funções, a gente fica inseguro, estamos correspondendo, não estamos, o pessoal está gostando ou não. Mas, enfim, em detrimento de qualquer opinião, de qualquer artigo de opinião que a gente possa ler, conferir por aí, contra fatos não argumentos, né? E um fato é concreto, foram 2.193 votos na urna pela continuidade do nosso trabalho. Então, nós não só vamos continuar, como vamos intensificar a luta, o combate às violências, o combate ao negacionismo, continuaremos avançando em ciência, em informação e em qualidade de serviço prestado. Disso não tenha certeza. Muito obrigada. Disso não tenha dúvida, no caso? Disso não tenha dúvidas. Tá, não, senão ficaria um pouco estranho. Mas, mais uma vez, muito obrigado à vereadora Isabeli Carvalho, vereadora do PT, reeleita na cidade de Limeira. Desta forma, nós encerramos mais uma participação nessa ideia aqui do Rápido no Ar, evidentemente, de entrevistar todos os vereadores, eleitos e reeleitos. Um grande abraço a todos.